como sempre, o que eu busco é responder as perguntas da melhor maneira possível. Então essa pergunta me chegou há uns 2 dias atrás, né, sobre as armadilhas que nós criamos para nós mesmos, né? E curiosamente, na noite anterior, se eu não estou equivocado, conversando com um amigo que é professor de uma universidade no Brasil, ele me contou um fato que se repete com muitos mestres, muitos professores, que é muito comum. É uma forma de eu exemplificar um pouco como nós podemos nos aprisionar em nós mesmos ou criar armadilhas dentro daquilo que nós precisamos justificar para nós mesmos. Então ele, como professor de administração de empresas, via como uma das suas funções incentivar os seus alunos a construir novos horizontes, novos paradigmas, novas ideias, né? Buscar sempre alçar voos maiores, ser consciente dos passos que estão mensurando para um futuro. E dentre esses alunos havia um que eu admirava muito, porque ele é um empresário muito bem sucedido no Brasil. Então, o aluno foi conversar com ele, né? E ele disse: olha, eu venho de uma família pobre, então a única maneira de eu ajudar a minha família foi mudar para outra cidade, tentar construir uma nova vida, tentar vencer para que eu pudesse então ajudar os meus familiares. Muito bem. Passados alguns meses, entraram em algum tipo de conflito entre professor e aluno na questão da universidade. Acho que questão de provas ou notas, alguma coisa nesse sentido. Então o aluno se sentiu ofendido. E uma série de problemas, uma série de situações, veio à tona a ideia de que esse professor o teria incentivado a afastar-se da sua família. Bom, todos nós já passamos por isso. Todo professor, todo tutor ou todo mentor que tenta abrir os olhos das pessoas que ainda não conhecem muito da vida, que não sabem que a vida é luta, que a vida é dificuldade, que é muito bom você trabalhar, você ter o seu dinheiro, você construir a sua vida, você poder ajudar os seus semelhantes, né? Mas tudo isso é parte de uma descoberta pessoal. A questão é que quando o ser humano possui uma admiração e ele é ferido dentro dessa admiração, aquilo se converte automaticamente num problema muito sério, porque ele, estando ferido, ele tenta buscar justificativas primeiro para a situação. Então, quando ele não encontra, ele se converte numa vítima da situação. Então, ele acha que ele foi vítima de uma situação. Então, ele começa a buscar uma forma de punir aquela pessoa que gerou algum tipo de dor para ele. Então, é muito comum, nesse caso, a mente criar os próprios pensamentos e, em seguida, acreditar nesses pensamentos. Eu vi isso ocorrer com muitos professores, com muitas pessoas que deram bons conselhos, que diziam às pessoas: olha, você é homem, busque a vida, busque construir a sua história pessoal, é muito bom que você trabalhe, é muito bom que você busque novas oportunidades, que faça uma universidade, que você tente crescer na vida. A questão é que o ser humano vê a vida sobre a perspectiva que ele cria para si mesmo. E essa perspectiva ela vai estar vinculada a traumas, a sensações, a sentimentos, a associações, principalmente associações. Geralmente, se ele admira um professor, ele vai associar ou com outra pessoa que ele admira ou com alguma outra pessoa que o fez mal. Ele tem um aspecto de comparação aí, né? Então, quando nós falamos dentro dessas armadilhas que nós criamos para nós mesmos, é quando principalmente nós estamos andando em círculo. Nós criamos verdades, pulverizamos essas verdades de maneira que elas criem uma própria força de sustentação e damos seguimento a isso. A questão é que, em geral, as pessoas que não estão inseridas neste mecanismo ou nesta atmosfera, elas percebem com muita facilidade as associações, percebem com muita facilidade os equívocos, percebem com muita facilidade que aquilo está um pouco fora do eixo. Mas é muito difícil
que a pessoa perceba que os demais também estão percebendo, né? Então, em geral, isso tarda um tempo. Em geral, quando a pessoa provoca uma armadilha para si mesma, isso demora um tempo até ela se descobrir, até ela perceber, até ela se reencontrar. Isso porque, claro, à medida que você cria uma atmosfera para si mesmo, você começa a respirar aquele ar e aquele ar vai alimentando as energias que você está automaticamente emanando para aquele ambiente, não é? Então, se você emana ódio, é normal que você comece a respirar uma atmosfera de ódio. Se você emana dor, é normal que você comece a respirar em uma atmosfera de dor, né? Mas a questão aí maior é que você está se complicando, né? Porque o seu pensamento ele está tornando para você real aquilo que você está imaginando, ou aquilo que no seu mundo te parece interessante, que vai te acalmar, que vai te acalentar, e em verdade não é isso, aquilo só vai te confundir mais, né? O Rousseau, como eu sempre falo, que é um método que nós estudamos muito, ele diz que você pode ver uma situação de duas maneiras. Ou você pode ver ela como ela é, ou distorcê-la. Nesse caso, se distorce muito. Distorce por quê? Pelas emoções, pelos sentimentos, pela dor, pela decepção, pela frustração, né? E talvez buscar justificativas não é o melhor caminho. O melhor caminho é você entender, você ver aquilo com olhos de ver aquilo com olhos de compreensão. Se não consegue compreender agora, dê um tempinho, logo você irá compreender, talvez com o advento da maturidade ou com o passar dos anos, aquilo também mudará o foco, aquilo também mudará a linha da percepção, e o que você está sentindo agora, que está turvando a sua vista, que está entorpecendo a sua consciência, a tendência é se dissipar, né? Então, o melhor nesse caso, procure sentar, procure fechar os olhos, ficar em silêncio, procure conversar com você mesmo, né? Ainda que quando a gente conversa com nós mesmos a gente quase sempre tem razão, mas é muito importante que você vá exercitando isso, se perguntar, será que é isso mesmo? Será que eu estou vendo de maneira correta? A justificativa para si e para os outros ela não é necessária. É necessária a compreensão, porque a compreensão automaticamente ela esclarece as coisas. E eu sempre digo que a verdade ela é uma coisa tão boa que ela acontece por si só. Não precisa de você estar forçando, nem criando cenários, paisagens ou mecanismos para que aquilo possa surgir à sua vista, né? O tempo coloca tudo no seu lugar. O tempo ele esclarece tudo. Então eu disse a esse amigo, olha, não se preocupe, deixe, e as coisas logo se esclarecem. Ele não é que ele se sentia magoado, ele apenas era a primeira vez que ele vivenciava isso e sentia um estranho na situação, né? Sendo que a intenção dele não havia sido essa, o que é normal. Muitas vezes nós falamos algo, as pessoas entendem o contrário, ou temos uma intenção muito positiva e aquilo é tomado de maneira muito negativa. É muito comum na relação humana a fricção, é muito comum na relação humana o desentendimento, o descompasso, a desarmonia, né? Cabe a nós também entender a posição do outro, né? A dor do outro, vamos dizer assim, a maneira como a pessoa sintetiza o momento. Agora, procure sempre nesse tipo de situação, tanto se você foi mal entendido ou se você está mal compreendendo as pessoas, deixar que as coisas se esclareçam, né? É como se nós estivéssemos no meio de uma ventania e é preciso deixar que a ventania pare, que as coisas voltem ao seu lugar para que você possa conseguir enxergar com claridade. Os olhos estão fechados, a mente está entorpecida, a consciência está falando um idioma que você não entende. Tá? Então procure acalmar, procure se tranquilizar.